Oi, oi pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo para a gente tirar nossas dúvidas. E esse assunto foi um assunto, meu Deus, como foi assim? Acho que ninguém vai ter dúvida de tanto que vocês prestaram atenção e tiraram dúvidas durante as aulas, né? Porque reprodução, olha só, a prof ficou bem feliz com o interesse e a participação de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Gente, o que vocês precisam saber? Reprodução. Qual que é a importância da reprodução? Dar continuidade à nossa espécie, às espécies, né, do mundo, ou seja, para que a gente sempre continue a ter indivíduos no nosso planeta. Indivíduos, quando a prof diz, é de todas as espécies, tá bom? Não é só da espécie humana. Aí, o que a gente precisa saber a diferença aqui? Primeiro, existem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. O azinho na frente significa não. E a sexuada está falando que existem gametas, ou seja, é feita a troca de gametas entre esses indivíduos. E o que essa troca de gametas significa? Ela significa que vai ter uma diferença entre a genética, uma mistura dessa genética. Então, quais são as células sexuais? Os gametas. Na reprodução sexuada, existe sim a troca de gametas. E quando existe a troca de gametas, existe uma variação genética. Ou seja, os indivíduos não são iguais. Ou eu sou igual a vocês? Não, cada um da gente é de um jeitinho. Porque a gente recebeu as características herdadas dos nossos pais, dos gametas desses nossos pais, formando esse indivíduo único aqui, tá bom? Porém, a reprodução assexuada não troca gametas. Então, ela vai gerar, sim, um indivíduo sem genética diferente, praticamente igual ao seu genitor, progenitor, ou seja, ao seu pai e sua mãe. Então, ele vai ser uma cópia desse indivíduo. E isso acontece de algumas maneiras. Pode ser o brotamento, que é um pedacinho desse ser, como no caso da esponja do mar, que cai, se fixa e forma uma esponja igualzinha àquela. Pode ser por divisão celular, quando como as bactérias se dividem, elas surgem, se dividem em duas, de duas se dividem em quatro, de 4 em 8, 8 em 16, e assim continua esse cálculo, tá? Então, ela é um outro tipo. Todos esses tipos, eles vão gerar indivíduos geneticamente idênticos, tá? A partenogênese, eu acho que é a mais chatinha, pois é quando acontece em alguns casos, como nas abelhas, que alguns óvulos eles acabam não sendo fecundados. E aquele óvulo não fecundado feminino resolve se reproduzir sozinho, sem o gameta masculino, gerando assim um novo indivíduo, tá bom? Porém, esse indivíduo não tem variabilidade genética, ele vai ser geneticamente idêntico ao seu óvulo que o gerou, ok? Então, a assexuada não troca gametas, sexuada troca gametas. A assexuada que troca gametas, ela pode ter a fecundação ocorrendo internamente do organismo ou externamente, como é o caso de anfíbios e peixes, que liberam seus gametas em ambientes aquáticos, que eles fazem a fecundação externa. Existem animais que fazem a fecundação interna, mas o desenvolvimento é externo. São aqueles animais que colocam ovos, como as aves e os répteis. E os animais que fazem fecundação interna e desenvolvimento interno é igual aos mamíferos, que vão manter esse filhote dentro da barriga, cuidando dele. No caso lá da fertilização externa e desenvolvimento externo, quanto maior o número de gametas e ovas feitas, melhor, porque a chance de gerar algum indivíduo adulto é muito baixa. Assim como no caso dos ovos também. Se eles não vão cuidar, como é o caso das tartarugas, tem que colocar bastante para conseguir pelo menos 1, 2 ali, vençam essa corrida pela vida. Não é verdade? Aí a gente entra numa parte lá que a gente começou a falar das fases da vida. Infância, adolescência, adulta e idosa. A fase da infância, ela vai até em torno dos 12 anos e é a fase onde vocês mais aprendem. Aprendem o quê? Aprendem a andar, o equilíbrio, correr, sentir a textura do mundo, os gostos do mundo, as cores, né? Os barulhos, aprendem a falar. Então, é a parte onde a sua cognição está
a mil. Na adolescência, chega aquela fase da puberdade, onde os hormônios de vocês estão mudando, o corpo de vocês muda, vocês começam a ter outros interesses. Então isso é bem normal, pois os hormônios estão mudando seu corpo, terminando de desenvolvê-lo. Quando a gente chega na fase adulta, o nosso corpo ele está ok, desenvolvido, os órgãos tudo certinho, tudo bonitinho, e a gente está pronto para viver tudo que a gente precisa e quer viver nessa vida. Então a gente vai ter na primeira fase da fase adulta o órgão funcionando assim, o corpo funcionando 100%. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo alguns déficits, algumas perdas, até chegar à fase da velhice. A velhice a gente vai perdendo um pouco o equilíbrio, a audição, visão, a cognição, tá? Não quer dizer que no momento que você fica idoso, você vai perder tudo isso, não. Isso vai de organismo para organismo e estilo de vida para estilo de vida, tá? Mas cada fase que a gente tem na vida é muito importante. Então a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve, reproduz e morre. Ciclo da vida, faz parte, tá bom? E agora, sistema reprodutor. Ai meu Deus, vamos lá. Sistema masculino. Ele é formado pelo pênis. Dentro desse pênis ele tem o canal da uretra. E esse canal da uretra ele tem duas funções: eliminar o sêmen e a urina, tá? Na parte externa ainda a gente tem o saco escrotal, ou escroto, que guarda o testículo, o epidídimo, e é dele que sai o ducto diferente. O testículo ele vai produzir os espermatozoides, tá bom? O epidídimo, então a função do testículo é produzir espermatozoides. A função do pênis é eliminar urina e sêmen. A função do epidídimo, que fica pertinho do testículo, é dar a mobilidade a esses espermatozoides, ou seja, colocar o rabinho para que eles consigam sair correndo na hora necessária. O ducto diferente, ele vai ser responsável por enviar esses espermatozoides produzidos pelo testículo e até a uretra, que pela uretra vai ser eliminado lá na hora da ejaculação. A próstata e a vesícula seminal, elas têm a função de produzir o líquido seminal, que se junta a esses espermatozoides no ducto diferente, para que a gente forme assim o sêmen. O sêmen é feito pelo líquido seminal e pelos espermatozoides. Ok? Sistema reprodutor feminino. Temos o útero, temos a tuba uterina e temos o ovário. O ovário, ele vai ser responsável por produzir dois hormônios, a progesterona e o estrogênio. A progesterona e o estrogênio, eles têm duas funções diferentes. O estrogênio, ele vai ser responsável por liberar os nossos óvulos. As meninas nascem com um número limitado, ou seja, um número certo de óvulos na vida. Os meninos, eles produzem os seus espermatozoides conforme a necessidade ali. Porém, eles começam a produzir apenas na puberdade e quando vai chegando numa fase mais de velhice ali, a produção cai bastante. As meninas, o estrogênio, então, libera os nossos óvulos. O ovário armazena esses óvulos, tá bom? E libera eles no período certo, lá no período fértil. A tuba uterina, ela tem a função do quê? De transportar esse óvulo do ovário até o útero e é onde ocorre a fecundação. Se não for na tuba uterina a fecundação não ocorre. Parece brincadeira, mas é. O espermatozoide tem que encontrar o óvulo lá na tuba uterina, senão a fecundação não acontece, tá, pessoal? O útero, ele tem a função de receber esse óvulo fecundado. Então, todo mês, a progesterona é liberada, fazendo com que o útero comece a arrumar a cama para esse novo óvulo. E essa cama se chama endométrio, que é a camada do útero interna que o útero faz para receber esse óvulo e fazer a fixação, depois dele ter sido fecundado, tá bom?
Se não tem óvulo fecundado, se não ocorreu fecundação, o que acontece com esse endométrio? Ele é descamado, ele é liberado no finzinho desse ciclo, chamamos assim de menstruação. Num mês, temos aí 30 dias, o ciclo dura em torno de 28 dias mais ou menos, e no 14º dia a gente tem essa liberação do óvulo, que a gente chama de período fértil. E pelo 28º dia, a gente tem a menstruação, a descamação do útero, caso a fecundação não aconteça, tá bom? Aí, a gente tem uma coisinha muito importante, chamado de métodos contraceptivos. Esse método contraceptivo, ele vai contra a concepção, ou seja, ele previne a gravidez não desejada, né, gente? Então, a gente tem métodos que não são hormonais, que são a camisinha, né? A camisinha existe a feminina, a masculina, que ela vai segurar os espermatozoides para que eles não entrem no organismo feminino e não façam a corrida até a tuba uterina, tá bom? Feitas de látex, elas têm uma função a mais, além de prevenir a gravidez. Elas são o melhor método contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem outro método não hormonal contraceptivo, que previne a gravidez, que é o diafragma, que é um disco feito de látex que a mulher coloca no canal vaginal, lá próximo ao útero, onde ele também bloqueia essa entrada dos espermatozoides. A gente ainda tem o DIU. O DIU é o dispositivo intrauterino. Ele pode ser o hormonal, tá? E ele pode ser o não hormonal. E ele é como se fosse um desenho de uma âncora e ele bloqueia a entrada ali de espermatozoides no útero, tá bom? Fazendo com que o corpo absorva. O hormônio ali ajuda bastante também nessa não ovulação que a gente tem todo mês, tá? Outros métodos, a tabelinha, que consiste em controlar bem seu ciclo de 28 dias e que ele seja bem regular, que você consegue controlar pelo número de dias o dia que você está fértil. Naquele dia que você está liberando o seu óvulo, que acontece mais ou menos pelo 14º dia do ciclo, é o período que o óvulo está no caminho, no local ideal para que a fecundação aconteça. Então você controla essa sua concepção pelo calendário aí, sendo um dos métodos menos seguros, né? Lembrando que nenhum método é 100% seguro. E por último, aqui a pílula anticoncepcional, que é um hormônio que a mulher toma pílula todo dia para manter ali a sua dosagem hormonal ok e que você não tenha ovulação, ou seja, você não libera esse óvulo, não tem aquele período fértil que a gente chama, tá bom? E para finalizar tudo, a gente vai falar rapidinho aqui das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que são transmitidas através das relações sexuais. Então, a gente tem a sífilis, a gonorreia, que são doenças tratáveis, né? São sexualmente transmissíveis através apenas da relação desprotegida, no caso, sem o preservativo, o uso da camisinha. Elas são passadas através dessa mucosa, né? Esse vírus que vai gerar essas doenças, que, pelo lado positivo, elas têm tratamento, porém, não é legal, é sempre bom se cuidar. A gente tem o HPV, né? O condiloma papivírus, desculpa. Ele faz ele causa o câncer de colo de útero, o câncer de vagina e também o câncer de pênis, se não for bem tratado. Ele, hoje em dia, existe vacina para prevenção, né? A idade de vocês é até uma vacina gratuita nos postos de saúde. Ela previne contra esses cânceres e também contra a disseminação, o espalhar desse vírus, que também é transmitido através de relações sexuais desprevenidas. Veja como é importante o uso da camisinha, pessoal. E por último aqui, só pra gente não finalizar e não ficar tão longo esse vídeo, a gente tem a AIDS, que é a síndrome do sistema imune deficitário, ou seja, esse sistema imune nosso fica fraquinho para combater
os soldados, os leucócitos ficam bem baixinhos e qualquer doença se torna uma grande vilã no nosso organismo. A AIDS é causada pelo vírus chamado HIV, onde sim pode acontecer de pessoas ter apenas o vírus, mas numa carga viral bem baixa e não desenvolver a doença da AIDS, tá bom? Então a grande diferença que eu preciso que vocês entendam aqui, HIV é o vírus, AIDS é a doença. Tá bom, meus anjos? Um beijo